Bom, gente, a gente vai trabalhar esse exercício da Unicamp aqui, né? Em que ele diz: em matemática, um número natural A é chamado de palíndromo se seus algarismos escritos em ordem inversa produzem o mesmo número. Por exemplo, 8, 22, 373 são palíndromos. Pergunta-se: quantos números naturais palíndromos existem entre 1 e 9.999? Então a gente tem um espaço aqui entre 1 e 9.999, correto? E que a gente tem que analisar, para falar a verdade, caso a caso, né? Por quê? Porque o número palíndromo ele pode ter um algarismo, dois, três ou quatro, como a gente vê aqui, certo? Então a gente vai analisar caso a caso. Quando ele tem um algarismo aqui, ó, o número n, ele pode ter 9 possibilidades, certo? Porque ele pode ser de 1 a 9, por ele ser um algarismo, um número palíndromo, certo? 9 possibilidades. Aqui, quando ele tem 2, ó, quando a gente trabalha com dois algarismos, a gente tem que ter um número n para iniciar, e aqui a gente tem que ter outro n para que ele seja igual. Então a gente tem 9 possibilidades aqui, vezes 1, porque esse daqui tem que ser igual a esse, ó, certo? Então aqui a gente tem mais 9 possibilidades. Quando a gente vai trabalhar com 3 algarismos, já é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem que ter um número n, certo? Então são 9 possibilidades aqui. Aqui a gente tem que ter qualquer número, entre 0 e 9. Então aqui a gente vou denominar de x, aqui a gente pode ter 10 possibilidades. E aqui, para que esse número seja palíndromo, temos que ter mais um n. Então mais uma possibilidade aqui. Então são 90 possibilidades aqui. E aqui, para a gente poder trabalhar com 4 algarismos, é a mesma linha de pensamento. A gente tem um número n para começar, são 9 possibilidades. Aqui, a gente pode ter um número x, que são 10 possibilidades. Nessa casa aqui, ó, esse número aqui tem que ser igual a esse, para que ele seja palíndromo. Então, a gente tem uma possibilidade aqui. Para falar a verdade, a gente tem que ter x, ó. E aqui a gente tem uma possibilidade. Aqui, para que esse número seja palíndromo, seja igual entre os termos, a gente tem mais uma possibilidade, porque tem que ser o n aqui, ó, igual. Então, são mais 90 possibilidades. Portanto, a gente pode dizer que o número de números palíndromos naturais que existem entre 1 e 9.999 é a soma desses termos aqui, que é 90 mais 90 mais 9, opa, mais 9 mais 9 aqui, ó. Esse número vai ser 198. Ok? Então são 198 números naturais palíndromos que existem entre 1 e 9.999. Agora a gente vai trabalhar aqui a alternativa B, certo? A alternativa B diz o seguinte: escolhendo-se ao acaso um número natural entre 1 e 9.999, qual a probabilidade que esse número seja palíndromo? Tal probabilidade é maior ou menor que 2%? Justifique sua resposta. Então vamos lá. A gente tem aqui que 9.999 é 100% dos números que a gente está analisando, né? E a gente tem que 198 é x. Por quê? Porque é uma porcentagem, é uma porcentagem aqui desse total aqui, de 100%, né? Que é uma fração aqui que a gente está querendo buscar qual a probabilidade de tirar um desses 198 dentre esses 9.999, né? Então aqui a gente pode trabalhar com uma regra de 3 básica. Então a gente vai ter 9.999x é igual a 19.800, perdão, 19.800. Então a gente tem que x
é igual a 19.800 sobre 9.999. Isso daqui vai ser aproximadamente, ó, aproximadamente 1,9, certo? Então, aqui a gente tem que 1,9% é menor que 2%. Então, aqui a gente responde, a tal probabilidade é maior ou menor que 2%? Então, ela é menor, o cálculo se prova aqui em cima, né? Então, é isso aí, gente. Questão respondida e abraço, até mais.